Bom dia, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para o dia 8 de abril de 2021 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. No programa de hoje, eu continuarei, no programa Débora Histórica, eu continuarei com as memórias e histórias do distrito da Vila Sônia, Morumbi e Pinheiros e outras informações culturais. Venha você também contar suas memórias aqui mesmo, é só marcar, né, nas redes sociais e vem tomar um café ou um chá comigo na sala de estar, né? Eu aguardo vocês entrarem em contato através das redes sociais. E nós podemos falar também sobre a nossa escola, tá? O Teodomiro Dias, ou a escola de vocês, algumas lembranças, algumas memórias que vocês tiverem. Eu volto já já após a vinheta do estúdio Casa da Sogra, né, onde faz alguns trabalhos. Aqui nós temos hoje também um trabalho feito por eles, né, que é um vídeo de música, né, no momento musical, tá? E até já. Casa da Sogra, estúdio musical, www.ciacasadasogra.com.br. Entre em contato agora mesmo e agende um horário para a sua banda. Ensaios, gravações, lives, vídeos, www.ciacasadasogra.com.br ou pelos telefones 11 3501 4844 ou 99710 8981. Seja um patrocinador do programa Débora Histórica comprando um dos produtos da nossa marca. Adquirindo um dos produtos da marca Débora Histórica, você vai patrocinar as gravações externas e mais pesquisas. Entre em contato com contato@deborahistorica.com.br ou pelo celular 11 997 24 11 11. As entregas na região da Vila Sônia, Morumbi, essa região aqui do Caxingui, tudo é gratuita, tá? Eu mesma entrego. E aí, para outras regiões, aí eu preciso verificar o preço. Então, no final do programa, eu vou apresentar a lista dos patrocinadores, que eu ainda não tive tempo de fazer, né? Porque eu preciso, inclusive, arrumar o site, tá? Então, faça parte dessa lista você também e veja a seguir esses produtos que são realmente lindos, tá? Eles são feitos na empresa do nosso amigo N. Souza, e é o mesmo valor que você pagaria lá, você paga na loja dele, você paga comigo, tá bom? Então, vamos ver aí os produtos da marca Débora Histórica. Mantenha-se positivo, são as palavras recomendadas pelo psicanalista e coach Antônio Prado. O contato é 997584843, São Paulo. Então, é 11 997584843. Ele é psicanalista e coach, então, se alguma empresa estiver precisando, pode consultá-lo. Bom, vocês sabem o que eu penso sempre, que nós devemos preservar as nossas origens, as nossas memórias, a nossa história, né, e também buscar novos conhecimentos. E aqui no programa Débora Histórica, você tem e você pode contar as suas. Hoje nós temos, no bloco 1, a linda Estação da Luz, que eu acho maravilhosa. O bairro também é bonito. O problema é que as pessoas lá sujam tudo, mas lá é muito bonito. É o primeiro bairro, assim,
de elite de São Paulo, né? Tá? Nós contamos, né, isso na história de São Paulo, mas hoje eu vou falar exatamente do bairro da Luz. Aí nós temos da Vila Sônia, nós vamos falar um pouquinho, Jardim Alvorada. Jardim Alvorada é um bairro do distrito da Vila Sônia. Eu não achei nada da história dele na internet, nada, só tem propaganda de imóveis. E se alguém tiver alguma coisa para contar do Jardim Alvorada, que mora no Jardim Alvorada, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Bom, sobre o Morumbi, nós vamos falar da Avenida Giovanni Gronchi, né? Quem foi Giovanni Gronchi? Eu sempre gosto de falar quem é, porque nós somos eternos, nós não morremos, então nós ainda somos, mesmo que seja numa outra realidade, numa realidade paralela, nós somos sempre, né? Eu não fui, eu sou. Eu não fui nem serei, eu sou sempre. Eu sou a Débora sempre. E é porque nós estamos aqui nessa realidade hoje, tá? Eu sei que é difícil entender, mas é assim mesmo. E o nosso momento musical aí, nós temos algumas novidades que foram feitas no estúdio Casa da Sogra, e também vou dar relembrar vocês, né, lembrar vocês do Marcelo Palermo. Bom, vamos começar no bloco 1 com a Estação da Luz, Bairro da Luz. Tá bem compridinho isso, mas muito legal, porque tem muitas figuras. Um dos bairros mais importantes e sedutores da cidade de São Paulo, que passou por diversas transformações, que no início concentrava fazendas de gado, que pastavam soltos onde hoje é o centro da capital. Era conhecida como Campo de Guaré, que na língua indígena significa terra molhada devido às constantes inundações provocadas pelos rios Tamandaré e Tietê. Vocês lembram que também no Rio Pinheiros, né, em Pinheiros, né, no Largo onde é hoje o Largo da Batata, também tinha inundações pelo rio Pinheiros, só que o Rio Pinheiros, como foi invertido, né, então, mas de qualquer jeito tinha inundações. Eu falei já sobre a história do Rio Pinheiros num outro programa no ano passado. Bom, continuando. O nome Luz surgiu quando Domingo Luiz, um dos primeiros povoadores conhecido por Carvoeiro, mudou-se para lá em 1601, século XVII, e construiu uma pequena capela em devoção a Nossa Senhora da Luz. Por atrair visitantes e devotos e tornar-se um referencial geográfico aos viajantes, não foi difícil o futuro bairro a receber o nome de Bairro da Luz em homenagem à santa. No século XIX, o Bairro da Luz era caracterizado por grande aterro que ligava o centro da cidade à Ponte Grande. Esta foto que está aí é de Militão Augusto de Azevedo, feita em 1865, da comitiva do imperador Dom Pedro II, erguida por volta de 1700, século XVIII. A Ponte Grande foi construída para que a população de São Paulo colonial pudesse ultrapassar a barreira natural que é o Rio Tietê, antigo Rio Guaré. O desenvolvimento urbano da Zona Norte deve-se muito a esta construção que ligava a região da Luz à Rua Voluntários da Pátria. Com o tempo, a ponte passou a não comportar o tráfego intenso da cidade, tornou-se obsoleta e foi substituída pela Ponte das Bandeiras, inaugurada em 1942 e que, em 2017, passou a chamar Ponte das Bandeiras Senador Romeu Tuma, em homenagem ao mesmo. O Bairro da Luz contava também com um jardim botânico inaugurado em 1798, eu friso bem o ano, tá? Para vocês saberem, outro século. E que em 18 de novembro de 1825 foi aberto ao público como Jardim Público da Luz, sendo o mais antigo parque público do município, e foi tombado pela
pelo Conde Paati, né? Em 1981, contendo 113.400 metros quadrados com bosques e jardins implantados com diversas espécies de árvores, 98 espécies de animais, sendo que 80 são aves e o parque é localizado na Avenida Tiradentes, ao lado da Estação da Luz, próximo ao Museu de Arte Sacra de São Paulo e ao Departamento Histórico da Prefeitura do município, e onde está sediada a Pinacoteca de São Paulo, antigo prédio do Liceu de Arte, que eu falei também na história de São Paulo sobre o Liceu, né? Bom, na época de sua construção do Jardim Botânico, era o único ponto de lazer da cidade. Para a construção do parque foi escolhida a região do Guaré, entre as várzeas do Tamanduateí e do Tietê. A escolha foi devido a evitar as grandes inundações que já eram bastante comuns na cidade. Próximo do Convento da Luz, Nossa Senhora da Luz, da Divina Providência, que daria o nome ao bairro. A ocupação da área iniciou-se com a transferência da capela de Nossa Senhora da Luz da região do Ipiranga para o local que mais tarde abrigaria o Convento da Luz, onde hoje é o Museu de Arte Sacra. No século XIX, por ter somente espécies de plantas comuns, sua utilização como jardim botânico foi aos poucos se perdendo, até que em 1838 passou a ser chamado jardim público, que antes disso chamava-se Jardim Botânico, Jardim da Luz, tá? O Jardim da Luz ainda receberia a visita do imperador Dom Pedro II em fevereiro de 1846. Tem a figura aí. Em 1852, o parque ganhou grades de ferro, assim como uma nova coleção de plantas e flores trazidas do Rio de Janeiro. Isso é porque lá, infelizmente, se tornou um lugar terrível, tá? Não preciso nem dizer como, né? Em 1860, por ordem do governo do estado, parte do terreno do Parque Jardim da Luz foi entregue à companhia inglesa para a construção de uma estação de trem, a de São Paulo Railway. Já falei dessa estação, inclusive, que posteriormente virou a Estação da Luz. Eu estou desligando aqui a campainha do meu celular para não interromper. Bom, vamos lá. Posteriormente, outros terrenos do parque foram cedidos para a construção do Colégio Prudente de Moraes e do Liceu de Artes e Ofício, hoje Pinacoteca. É a repetição que faz com que vocês memorizem as coisas, vocês não, nós, né? Em 1869, o parque passou por uma grande reforma. Foram construídas paredes do lago, assim como a reforma do encanamento. O Jardim da Luz ainda ganhou observatório meteorológico em 1874, uma torre de cerca de 20 metros de altura conhecida como Canudo de João Teodoro. O local foi destruído em 1900. Em 1883, os paulistanos puderam ver pela primeira vez o parque iluminado com energia elétrica. No século XX, com o crescimento da cidade, vivia o ápice da cultura cafeeira, conforme nosso penúltimo capítulo da história. Débora Histórica. O Jardim da Luz já era um parque urbano, cercado por edifícios, continuando a ser ponto principal do lazer da cidade. Então, continuando a ser, o Parque da Luz continuou a ser o ponto principal de lazer da cidade. O Parque da Luz tem uma rica vegetação, deem uma olhadinha aí, tem tem sei lá quantas vegetações, né, que eu já esqueci, como cabreúva, nem sabia que era árvore isso, cambuci, palmito jussara e outras
e uma fauna diversificada com 73 espécies semelhantes, sendo que 91,8% são aves, que nós falamos de 80 lá em cima, né? Onde também pairam outros pássaros, como o beija-flor preto, tucano de bico verde, aliás, nós falamos mais de 80. Tucano de bico preto e bem-te-vi pirata. Podemos também apreciar esculturas expostas ao ar livre, feitas por artistas nacionais e internacionais. Esse que está aí, essa figura, é o busto de Giuseppe Garibaldi. O lago em formato de cruz de Malta, conforme a figura, não dá para ver direito, só se fosse tirada a foto de cima, mas eu não tenho essa foto. Cercado por 4 esculturas que correspondem às 4 estações do ano. Possui também a casa do administrador, que eu achei muito linda, né, que inicialmente era moradia da família Antônio Etzel, nomeado administrador do parque, hoje é um local de exposições e da atual administração. Não que alguém more lá, tá? A administração fica lá. O coreto, a gruta e cascata, o ponto de bonde que ficam lá no jardim. Quem já teve oportunidade de visitar lá, já conhece. Outubro de 1872, a Companhia Carros de Ferro de São Paulo inaugurou o sistema de bondes de tração animal. Nós já tínhamos colocado isso no programa anterior, tá? O caminho era feito pelas linhas Liberdade, Moca, Brás, Luz, São Joaquim, Consolação, Marcos da Meia Légua, Santa Cecília, isso eu não conheço, e São Joaquim e o Aquário Subterrâneo, que durante, deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, que durante o restauro de 1999, ao transferir algumas árvores para outro local, uma passagem subterrânea foi encontrada sob o espelho d'água, localizado próximo ao Lago Cruz de Malta, revelando assim o primeiro aquário da cidade de São Paulo. Bom, já falei para vocês que eu falo espera aí, coço a cabeça, né, enxugo o suor, porque eu não sou jornalista e o meu programa não é engessado. Então, eu já falei que eu faço o que eu quero, né? O importante, na verdade, aqui é a informação que eu passo para vocês, é o conteúdo do programa, que é um conteúdo de conhecimento, é um conteúdo educacional e cultural. Bom, a Estação da Luz. Lá nós falamos do bairro, agora nós vamos falar da Estação da Luz. A Estação da Luz, o terreno para a estação foi reservado a partir da Praça do Jardim Botânico, mas sua localização exata foi confirmada em 1865. O edifício inicial da estação era um pequeno bloco de um andar. As instalações de despacho, as instalações para embarque e desembarque e a residência do chefe da estação estavam localizadas dentro da estação, enquanto os edifícios para administração da linha, né, engenharia da empresa, reparos de edifícios e armazenamento de suprimentos foram construídos no exterior da estação, não no exterior do Brasil. Em 17 de março de 1888, foi proposta a ampliação da estação, levando à construção da segunda Estação da Luz. Segunda, hein? Segunda, tá? As plataformas de passageiros foram ampliadas e o edifício reformado. Aliás, a Estação da Luz é um dos monumentos, né? São monumentos mais lindos que eu já vi. Após a construção, outra história foi adicionada, elevando a altura da estação para 2 andares. O edifício foi reconstruído em estilo neoclássico e foi instalado uma coberta de ferro na entrada do edifício e nas plataformas. Em 1900, Alfredo Moreira Pinto descreveu a segunda Estação da Luz da seguinte forma: a estação ocupa atualmente um edifício em corpo central recuado, 3 janelas e 2 portas no segundo andar, 3 janelas e um alpendre frontal,
no primeiro andar e 2 corpos laterais salientes com 4 janelas cada, sendo uma no segundo andar e outra no primeiro andar. No corpo central, o átrio e a bilheteria situam-se no primeiro piso e a distribuição do tráfego no segundo piso. Ao lado do saguão fica o correio, o banheiro feminino e na frente dele um bar. Na parte de trás do prédio, há uma ampla plataforma com o escritório do chefe da estação, o telégrafo e muitos compartimentos de carga. Eu acho lindo lá. Este edifício foi mantido até ao início do século XX, altura em que foi demolido para a construção da terceira Estação da Luz. Então, vocês têm a figura aí, né, Estação da Luz, em 1925, os trilhos sendo colocados são de bonde, tá? E a foto a seção de Hermes Y Rinui. Na Estação da Luz encontra-se o Museu Interior da Língua Portuguesa, aquele que infelizmente pegou fogo, mas foi reconstruído, né? E por muitos anos a torre do relógio da estação dominou a paisagem da cidade e por um tempo serviu de base para o ajuste do relógio da cidade. A estação, junto com a vizinha Galeria de Imagens de São Paulo, marca os limites dos bairros Bom Retiro e Campos Elíseos. Até a década de 1970, ficava próximo à estação um monumento a Ramos de Azevedo, arquiteto responsável pelo projeto de vários prédios da região, entre eles a Galeria de Fotos, o Teatro Municipal, aquele antigo prédio da Light, que hoje é hoje é o shopping, né? Shopping Luz, né? E outros, tá? O prédio do Correio Antigo e vários. O monumento foi retirado posteriormente durante a construção do metrô em São Paulo. Bom, logo mais eu vou falar para vocês, vou contar para vocês a história dos prédios. Então, nós vamos falar muito de Ramos de Azevedo, tá ok? Então, aqui termina a história da Estação da Luz, do bairro da Luz, né? Mas tem muitas coisas que, se vocês tiverem interesse de pesquisar na internet, é muito interessante. E, gente, é muito interessante nós sabermos a história da nossa cidade, do nosso bairro. Isso eu falo sempre. Nós não podemos deixar morrer a nossa história, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí na vinheta do Ateliê Marlene Olim, que é uma parceira aqui no programa Débora Histórica. Voltamos já já. Ateliê Marlene Olim, a fábrica de ideias, peças especiais e artesanato em geral. Ligue 11 99967 7686. Este é o bloco 2, nós vamos falar da Vila Sônia, né, no Jardim Alvorada. Jardim Alvorada, como eu falei antes, eu não achei nada na internet sobre a história dele, então, só para falar do bairro, porque ele pertence ao distrito da Vila Sônia. Então, ele é composto por 16 logradouros e não há só história da prefeitura e nem na internet. Eu acho uma vergonha isso. Quem tiver mais informações, moradores antigos, para contar-nos sobre como nasceu esse bairro, será muito bem-vindo à sala de estar, tomar um chá comigo. Sua composição é Praça Maurício Goulart, Rua Adelina Martins Piedade, Rua Anis Chacur, Antônio Alves Figueira, Cândido Augusto Bresser Dores, Domingos Rodrigues Leal, Joaquim José do Amaral, José Davi Filho, João Gomes Barbosa, João Guilherme, Manuel Dias de Oliveira, Maria Silveira Camargo, Mateus Clemente, Mário Silveira Rosa, Rafael Ferrari e Teresa Bertozzi Giannini. Então, são essas as ruas compostas pelo bairro Jardim Alvorada, que fica na Vila Sônia. Então, as fontes eu tirei, que é do Correio, e mais uma vez nós voltamos já com a vinheta da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, que também
é uma apoiadora do programa Débora Histórica. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 31 80 37 72, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Não esquecendo que o programa Débora Histórica é um programa, já falei, cultural, e conto a história da Vila Sônia, de Pinheiros, né, que eu vou fazer mais tarde também, que eu já fiz a história de Pinheiros, mas eu vou fazer outras matérias, né, do bairro de Pinheiros, que é bem grande, e Morumbi. Por quê? Porque Vila Sônia nasceu do Morumbi e de Pinheiros também, conforme o Desidério Ferreira, o tio dele, Walter e o Oscar, contam que eles moraram no bairro do Ferreira e eles iam para Pinheiros fazer as coisas, estudar, comprar mercadorias para trazer para o Ferreira, tá? Então, agora nós vamos falar do Morumbi, né? Que a revista, que é a história do Morumbi, sempre sai na Dolce Morumbi, que é onde eu assino uma coluna e você poderá ver a história e o berço do nosso bairro lá também ler, né? Então, o site é www.dolcemorumbi.com/Débora-histórica. Então, hoje nós vamos falar da Avenida Giovanni Gronchi, né? Quem foi Giovanni Gronchi, e aí tem a figura, o selo em homenagem ao Giovanni Gronchi. Então, esta avenida é uma das principais do bairro do Morumbi, tem uma extensão de 7.200 metros, iniciando na Avenida Morumbi, altura do número 3.820, e pertence, dependendo de sua localização, aos distritos do Morumbi, Vila Andrade e Vila Sônia, tendo referência aos bairros da Vila Progredior, que é o Caxingui, Jardim Leonor, Jardim Morumbi, Morumbi, Vila Suzana e Vila Andrade. Veja bem que a Giovanni Gronchi, ela começa perto do Palácio do Governo, né? Do Instituto Maria Luísa e Oscar Americano, tá? Passa pela Praça Vinícius de Moraes. Ela termina na estrada de Tapicerica da Serra. O nome Giovanni Gronchi é uma homenagem ao ex-presidente italiano que visitou o Brasil em 1958. Giovanni Gronchi nasceu em Pontedera aos 10 de setembro de 1887 e faleceu em Roma aos 17 de outubro de 1977. Foi um político e o terceiro presidente da República Italiana. Visitou São Paulo em 1958, recebendo o título de doutor honoris causa da Universidade de São Paulo. Essas figuras aí, tá? O presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira com Giovanni Gronchi em Brasília. Tem essas duas figuras aí, que é uma solenidade ao monumento ao imigrante, né? Essa foto é de Carlos Caetano Pettinelli, é o acervo pessoal de Maria Angélica Pettinelli Angonese, tá? E esta outra figura é uma capa do O Pioneiro, de 13 de dezembro de 1958, que trouxe uma saudação dos caxienses ao presidente italiano em seu idioma, né? Foto Felipe Nilandi. E esta figura próxima, essa foto, ela é a entrega das medalhas de prata comemorativa às antigas sociedades de apoio fundadas pelos imigrantes italianos em Caxias do Sul, aos 13 de setembro de 1958. Então, vamos dar uma olhadinha aí na vinheta Dolce Morumbi, que eu sempre acho a mais linda de todas. Voltamos já já.
a nossa agenda cultural tem, como eu falei, há 2 programas também atrás e há um, nós temos assistir o programa Débora Histórica, os programas anteriores, que, para quem gosta de cultura, tem muitas coisas bacanas, né? E aqui eu vou repetir um vídeo do Marcelo Palermo, né, sobre a música Para Ser Feliz, onde você poderá ouvir no YouTube, que é youtube.com/Marcelo Palermo, né? E dá uma olhadinha aí nesse videozinho, que é só uma lembrança para vocês, e o link está abaixo na descrição do programa, tá bom? Bom, segue um vídeo, foto do Instituto Criança Feliz, que fica no Taboão da Serra. Olá, amigos, estas são as fotos, né, umas fotos que eu coloquei no vídeo do Instituto Criança Feliz, né, que fica no Taboão da Serra. O lar foi fundado em 1959 como um orfanato masculino e atualmente é uma escola infantil. Atualmente nós temos 3 classes maternais, que é o Jardim 1 e Jardim 2. No momento, o Instituto Criança Feliz tem 68 crianças. A manutenção, né, que tem aulas, tudo. A manutenção é feita por lojas maçônicas, contribuintes de pessoas físicas e jurídicas, tem um brechó, espaços alugados, que é disso que eles vivem. Então, quem quiser fazer doação para lá, o telefone, entra em contato com o telefone 4701-4604, 4701-4604, que eles se encarregam de buscar. Vocês podem doar roupas, sapatos, bolsas, alimentos e inclusive também móveis, tá? Não se esqueça de doar, as doações que a gente faz tem que ser pelo menos limpas, né? Tem que ser limpas, tá? Não tem que dar desculpa, mas tem que ser limpa. Eu sempre, quando faço doação, eu lavo todas as roupas, tudo. Algumas eu dou até passada, outras não, eu dou só lavada, tá? Mas as coisas, quando doa, a gente doa de coração e doa as coisas limpas, ok? Então, é isso. No próximo programa, nós vamos falar mais um pouco das nossas histórias, das nossas memórias, né? Bom, então vamos lá, nós vamos no nosso momento musical, citando a música do Marcelo, filho da nossa amiga Paula Palermo, que eu postei no programa passado, Para Ser Feliz. Então vocês ouçam no YouTube, deem um joinha lá, tá? Oi gente, meu nome é Marcelo Palermo e vocês vão ouvir agora a minha música que chama Pra Ser Feliz, e ela conta um pouquinho de como foi a minha jornada de autodescobrimento nesses últimos tempos, onde eu aprendi a me amar, me conhecer melhor, cada pedacinho de mim, e como eu decidi me expressar artisticamente e pôr tudo isso pra fora. Espero que vocês gostem. Fui vazio por tanto tempo, procurava um complemento, sempre no lugar errado, acabava afogado pelos próprios sentimentos que carrego aqui dentro. Tava todo machucado. E
hoje nós vamos conhecer uma música de Ranieri Nucchi chamada Garçonete. Foi gravado pelo estúdio Companhia Casa da Sogra. E desfrutem aí, dão uma olhadinha e até o próximo programa, que será no dia 15 de abril, com mais histórias para vocês. Então, um bom final de semana, um beijo para todos, que vocês tenham muita paz e que vocês também tenham muito cuidado aí com essa pandemia, com esse vírus, né? Preservem aí a família de vocês e a saúde, tá bom? Um beijo. Quando eu entrei e me sentei naquela mesa, o uniforme não escondeu sua beleza. Pelo destino, nossos olhares se cruzaram. Garçonete, meu coração ficou acelerado quando você chegou bem do meu lado e perguntou o que eu queria. Garçonete, ao ver você fiquei apaixonado. Agora quero ser seu namorado, pra gente ser feliz. Nem precisei chamar você pra me atender. Foi como um imã que atraiu pra nos prender. E eu não quero mais me desgrudar de você. Garçonete, meu coração ficou acelerado quando você chegou bem do meu lado e perguntou o que eu queria. Garçonete, ao ver você fiquei apaixonado. Agora quero ser seu namorado, pra gente ser feliz. Garçonete, meu coração ficou acelerado quando você chegou bem do meu lado e perguntou o que eu queria. Garçonete, ao ver você fiquei apaixonado. Agora quero ser seu namorado, pra gente ser feliz. Garçonete,